Então, desde muito nova, eu soube que eu queria trabalhar com o que eu na época chamava de pesquisa. Eu ganhei, eu acho que com uns 12, 13 anos, um microscópiozinho de presente, e eu ia na rua onde tinha aguinha de esgoto e pegava a aguinha e olhava os bichinhos que estavam correndo naquela aguinha. Eu fazia raspagem de célula da bochecha para ver as células, enfim. E eu sabia que era alguma coisa ligada à vida, à biologia. Então, naquela época a gente escolhia normal, para quem queria ser professor, ou científico, para quem queria seguir alguma carreira. Eu fiz então o científico, e durante o científico eu me apaixonei pela parte de psiquiatria, medicina. Então eu fiz o vestibular para medicina, isso em Porto Alegre, na URGS, e entrei para a faculdade de medicina com 17, 18 anos na época. Fiz o primeiro ano de medicina, me apaixonei por neurociência, eu quase que estava indo para o laboratório de neurobiologia com o professor que eu tinha na época, quando eu me dei conta de que, principalmente naquela época, hoje não é tanto, sendo médico é muito difícil fazer pesquisa também, porque a atividade médica, ela exige muito da pessoa. Hoje eu convivo com vários, não são muitos ainda, mas vários médicos que também conseguem fazer pesquisa. Então vocês veem que, que eu tinha uma vocação tão grande por pesquisa que eu fiz transferência interna dentro da URGS de medicina para a biologia. As autoridades dentro da universidade, tentavam me fazer mudar de ideia. Meus pais, muito compreensivos, entenderam bem o que eu queria, e eu consegui então me transferir, fiz um ano de medicina e passei para biologia, que eu concluí 4 anos depois. Até hoje eu não me arrependo, muito antes pelo contrário, eu me admiro da minha sabedoria na época, porque eu tive uma carreira com tudo que eu podia querer em termos de realização profissional. Então, saber quando eu quis ciência e pesquisa, desde sempre. No que eu passei para a biologia, eu comecei a fazer estágio dentro de um laboratório, que não era bem o que eu queria. No ano seguinte, eu comecei como iniciação científica dentro do departamento de genética da URGS, e a partir daí, me formei, fiz o mestrado em genética e já saí para o doutorado fora. Era muito mais fácil conseguir um emprego como docente em uma universidade naquela época. Assim que eu terminei o mestrado, eu fiz um concurso para uma universidade, entrei como docente. Então, sim, é uma carreira que se desenvolveu muito, muito ao natural e me permitiu realmente me realizar integralmente em termos profissionais. Eu fiz então a iniciação científica com Drosophila, fiz uma boa dissertação de mestrado com regulação gênica, etc. Aí sim, terminando o mestrado, eu entrei então como docente em uma universidade. Era uma época também em que não existia de maneira alguma doutorado direto, e entre o mestrado e o doutorado, naquele ambiente onde eu estava, a gente tinha que ficar 2 anos trabalhando de maneira independente para mostrar que já tinha maturidade suficiente para entrar para o doutorado. Então, não podia terminar o mestrado e começar o doutorado imediatamente, como é hoje. O que para mim foi muito bom, porque nesses 2 anos eu tive outras atividades, como docente na universidade também, outros cursos de extensão. E aí eu já era casada com também uma pessoa que também era cientista e também tinha essa vocação. Então, víamos juntos, de maneira muito parceira, fazendo isso tudo. E nós resolvemos, então, que queríamos fazer o doutorado no exterior, o que na época não era tão comum, mas já tinha apoio da CAPES, com bolsas, etc. Meu marido e eu fomos para Londres, realizamos o doutorado lá, com essa grande orientação, no meu caso, meu marido também, na área da geologia. E foi, então, a decolagem para uma carreira que aí sim eu voltei com maturidade plena para desenvolver aqui no Brasil. Então, eu voltei do meu doutorado como
uma imunogeneticista. O que eu fazia não era imunogenética como tem a definição formal, que eu não vou nem entrar aqui em detalhes, tá? Mas eu fazia aspectos genéticos da resposta imune. E basicamente, então, na URGS, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, diferenciação de linfócitos B, tá? Que era o que mais tinha a ver com o que eu tinha feito no meu doutorado. Diferenciação de linfócitos B, né, para quem entende um pouco de biologia, sabe que a gente está trabalhando com o sistema hematopoético e o processo de hematopoiese, que é a formação das células sanguíneas, que é uma área maravilhosa. Então, mexia com imunologia, mexia com genética e mexia com o que aí passou a me seduzir extraordinariamente, que é biologia celular. Nos últimos quase 30 anos, se eu tiver que me classificar como alguma coisa, vai ser como bióloga celular, porque o que eu gosto de fazer é mexer com células. Cultivar células, avaliar os seus processos moleculares, celulares, proliferação, diferenciação, interação com outros tipos de células e assim por diante. Então, estabelecemos um laboratório dentro da URGS, chamado formalmente de imunogenética, mas na verdade a gente mexia com hematopoiese e fazia muito cultivo in vitro. Até que no início da década de 90, tive uma aluna então que começou o doutorado, já tinha terminado o mestrado e me perguntou: Nancy, eu posso trabalhar com isso que está se chamando de célula aderente da medula óssea? Ao invés de estudar a hematopoiese da medula óssea, que é o que a gente estava fazendo, eu posso tentar estabelecer essas células aderentes em vez da hematopoética, eu confiando nela, já conhecendo o trabalho, né? Claro. Bom, com isso começou o que é até hoje a nossa linha de pesquisa principal, que hoje se chama de célula tronco mesenquimal ou célula estromal mesenquimal. Na época não tinha nem esse nome, era célula aderente da medula óssea. Então, a partir daí, surgiu uma linha de pesquisa tão fantástica de trabalhar em termos de biologia celular. A célula, hoje se tende mais a chamar de célula estromal mesenquimal. Ela é tão plástica em termos de morfologia, proliferação, diferenciação, etc., que encanta quem vai trabalhar com ela. Então, durante algumas décadas, eu trabalhei com aspectos biológicos em nível celular e molecular com essas células, até que, mais ou menos 2009, 2010, começamos a usar terapeuticamente essas células em animais. Interagia com o pessoal desse Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Fundação Universitária de Cardiologia, que vai pela sigla de ICFUC. São médicos, então, quando eu falo em médico, pesquisador, são médicos do ICFUC. Claro que tem vários outros, né, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, etc., mas os médicos do ICFUC demonstraram muito cedo uma tendência à pesquisa, tentando fazer estudos clínicos com terapia celular em doença cardíaca. E eu passei a ser, então, a bióloga que dava o apoio para fornecer e preparar e caracterizar as células tronco dos pacientes que seriam usadas nesse estudo. Então, desde então, temos tido uma linha de pesquisa muito interessante nessa parte clínica. E a parte na medicina veterinária se tornou um ponto muito forte para nós também, usar a célula tronco ou célula estromal mesenquimal em cães, gatos e equinos, em vários tipos de doenças, mas principalmente a que já está estabelecida, né, para a qual essa célula tem uma ação benéfica, que são doenças osteocondrogênicas, né, articulação, cartilagem, osso, tendão também, tecido mais nessa área mesenquimal. Então, hoje eu diria que a minha linha principal continua sendo no laboratório com cultivo e caracterização das células estromais mesenquimais e estudos pré-clínicos e clínicos usando essas células para o tratamento de vários tipos de doenças em animais e humanos.
Os laboratórios, né? Eu montei então na URGS e estou trabalhando em um laboratório que eu já encontrei montado no ICFUC. Tem basicamente 3 facilidades. Uma é a parte de biologia molecular, então tem tudo para mexer com RNA, com DNA, PCR e assim por diante. Tem uma parte de biologia celular, em que nós temos os artefatos como o fluxo laminar, para poder preparar as células, extrair do tecido vivo muitas vezes e fazer a manutenção das células. A estufa com CO2 no ar, que mantém os frascos e placas de cultura adequadamente, e a parte muito importante de microscopia, que permite que a gente avalie o que está acontecendo com as células. Então, em geral, vai ter um microscópio invertido de boa qualidade, com fluorescência e captura de imagem. Essa é a estrutura básica de um laboratório de biologia celular. E lá no ICFUC nós temos também um biotério com camundongos e ratos que permite uma série de estudos com modelos animais. Se pode, por exemplo, provocar tudo isso. Eu sempre que eu falo de pesquisa com animais, eu acho fundamental, antes de explicar o que é pesquisa, falar do aspecto ético. Tá? Então, todo projeto, seja em que nível for, tem que passar por um comitê de ética em pesquisa ou por um comitê de ética no uso de animais em pesquisa. Sempre antes de usar o animal na pesquisa, a gente tem que ter certeza de que não tem alternativa para o uso daquele animal, e sempre que vai se trabalhar com animal, a gente trata da maneira mais humana possível, induzindo o menor sofrimento possível, mantendo da maneira mais adequada possível. Isso sempre foi uma preocupação nossa e cada vez mais isso é importante. Mas às vezes a gente tem que trabalhar com camundongos e ratos. Tá? E outras espécies também. Agora, eu gosto muito de dizer também que nesses últimos 10 anos a minha pesquisa tem sido mais, claro que às vezes a gente usa modelo experimental, mas tem sido muito mais com animais espontaneamente doentes. Então a gente está fazendo um estudo clínico com animais, não é pré-clínico, ele é clínico, o animal é o paciente. Então, nós temos uma pesquisa grande com cães com displasia coxofemoral. Estamos também pesquisando cães com sequela de sinomose, vendo o efeito possível das células da terapia celular nisso, gatos com insuficiência renal e algumas coisas também em equinos, principalmente para doenças também articulares. Na área da ciência em si, as perspectivas na minha área específica, tá? Que é células tronco estromais, mesenquimais e terapia celular. É uma área que continua muito excitante. Os resultados, isso é uma coisa interessante, se começou a usar a célula, na época ainda chamada célula tronco, para terapia de doença não hematológica. Por quê? Fazendo parêntese, as doenças hematológicas, leucemias e anemias, vêm sendo tratadas com células-tronco há mais de 50 anos, que é o transplante de medula óssea e sangue de cordão umbilical. Essas estão à parte. A gente fala de usar a célula-tronco ou estromal para doenças não hematológicas, articular, coração, doenças neurológicas e etc. Tá? Tem uma gama muito ampla de doenças. Isso começou há cerca de 20 anos e os primeiros resultados foram absolutamente brilhantes com modelos animais. Quando se passou isso para o nível clínico, os resultados foram muito menos emocionantes, para dizer o mínimo. Até que a gente se deu conta de que quando a gente pega um animalzinho que é perfeitamente sadio, jovem em geral, um camundongo, um rato, um coelho, né, ou outras espécies, e a gente induz uma doença, por exemplo, eu orientei um doutorado em que o ratinho era aberto, se fechava a coronária descendente, ok, induzia um infarto, e aí tratava com célula-tronco dele. Bom, é um animal sadio. Podemos comparar aquele animal com um idoso que é cardíaco e que tem todo o organismo afetado pela doença? Não, não podemos.
e tirava a célula daquele animal, um animal jovem, sadio, e agora vamos tirar célula tronco da medula óssea do idoso cardíaco e queremos que ela tenha o mesmo poder que a célula do animalzinho experimental. Então, apesar dessas limitações que surgiram em nível clínico, os resultados com a terapia celular continuam sendo muito otimistas em termos de o que vai acontecer no futuro, mais para algumas doenças que para outras, isso é importante. Tá? Para a doença cardíaca, por exemplo, pegar a célula-tronco mesenquimal da medula ou do tecido adiposo, que é uma fonte muito usada hoje, e colocar no coração, não está dando o resultado que se esperaria. A crítica principal tem sido há uma grande variação nos métodos de preparo das células. A tendência é achar que célula-tronco mesenquimal não vai resolver o problema da doença cardíaca. Aí surge um outro aspecto de célula-tronco, que eu ainda não falei e não vou falar muito, que é a célula-tronco dita pluripotente, que antes era coletada do embrião, agora é do próprio paciente, que se modifica e tal, e se torna pluripotente, que a gente pode diferenciar em cardiomiócito e usar para reparar o coração. É uma outra linha de pesquisa, o nosso grupo não entra, mas no Brasil temos ótimos grupos trabalhando. Enfim, só para dizer que, em termos gerais, é uma área de pesquisa que eu recomendo muito para quem goste disso e que tenha interesse nessa área de pesquisa, porque eu acho que ainda vai dar muito campo, muito fértil para pesquisa e para beneficiar a saúde dos animais e principalmente a saúde humana também. Pessoas que me influenciaram, agora vamos no nível assim mais próximo, né? Pessoas que me influenciaram na carreira científica. Esse meu primeiro orientador, que eu já comentei, que foi Antônio Rodrigues Cordeiro, que ainda está vivo, né? Fundou lá o nosso departamento de genética, fez a genética no Rio também, ter um novo impulso, e teve contribuições fantásticas. Ele foi uma pessoa que me influenciou muito, me fez gostar cada vez mais da ciência e da pesquisa. Esse meu orientador lá em Londres, que teve um papel importante como pesquisador na imunologia e que como ser humano era e continua sendo fantástico também, porque isso é uma coisa, muitas vezes a pessoa é um excelente pesquisador, mas é muito pouco como ser humano. Então, eu admiro muito o que fez na ciência, mas não considero que tenha tido um papel importante para mim, como cientista. Tivemos ainda no departamento de genética uma pessoa que foi importante para me ajudar a decidir nessa passagem do mestrado para doutorado que eu queria imunogenética, porque foi numa disciplina dele que eu tomei essa decisão. Faleceu ano passado, foi o nosso grande guru também, Francisco Mauro Salzano. Então, 3 pessoas assim que eu gostaria de mencionar que para mim tiveram impacto pessoal. A ciência, ela não pode ser deixada de lado, não pode ser considerada uma coisa supérflua e um artigo de luxo em uma sociedade, né? Em várias sociedades, em vários países, o crescimento da ciência, em qualquer país na verdade, o crescimento da ciência está diretamente atrelado ao crescimento da sociedade como um todo, crescimento social, cultural, financeiro, o desenvolvimento e assim por diante. Então, não podemos considerar que a ciência pode ser importada, que a gente pode aqui ficar fazendo outras coisas e que precisamos de ciência, lemos os artigos publicados em outros países e o que precisamos de medicamentos, equipamentos e etc., a gente compra de outros países. Isso não vai funcionar, é uma convicção minha, né, e obviamente de qualquer um que leia e que pense a respeito disso. Claro que vai ter muitas pessoas que não vão ter nada a ver com ciência, mas aqueles que têm a vocação têm que ser permitido que descubram essa vocação no momento adequado e que persigam essa vocação também no momento e da maneira adequada. Imprescindível para qualquer comunidade, qualquer sociedade. O jovem que acha que tem um interesse nisso, poxa, tem tanta coisa e cada vez mais, né? A gente vê que cada vez mais tem opções a serem seguidas. Mas para o jovem,
é fundamental que ele abra as janelas e olhe para o que tem lá dentro daquele novo ambiente e que, de alguma maneira, ele possa escolher o que ele gosta mais de fazer e aquilo ele persiga. Se o que ele gostar mais de fazer for ciência, tem várias maneiras de buscar isso hoje em dia. Apesar, né, da gente ter esse problema de um decréscimo de apoio à ciência, ainda temos muitas boas oportunidades. Eu costumo dizer aos jovens que estão ainda fazendo graduação, né? Primeiro, busque a área que você mais gosta para fazer iniciação científica. Como é que vai buscar? Bom, pode ver quais são os professores que estão fazendo pesquisa na sua instituição e em outras, porque muitos jovens acham que só podem fazer iniciação científica, entrar no laboratório dentro da sua instituição, mas não, pode em outras, desde que consiga ter acesso suficiente para estar lá o suficiente para fazer iniciação científica. Então, busque quais são os grupos que trabalham naquilo que ele gosta mais, que são produtivos e procure o lado humano também. Eu sempre digo que o lado humano é tão importante quanto o profissional. Não adianta a ciência ser excelente, mas o ambiente ser tão ruim, seja por que motivo for, que a pessoa não se sente bem para trabalhar. Então, esse lado também é importante. Tendo isso, poxa, se tem essa oportunidade, dedique-se, sabe? Se a pessoa preferir, não ir no trabalho, copiar o que o outro está fazendo porque é mais fácil, ao invés de trabalhar e passear, vai fazer outra coisa. Ciência é uma coisa que exige dedicação e tu só vai ter essa dedicação quando tu gostar daquilo que está fazendo. Então, basicamente é isso. No mais, poxa, é contar com um pouquinho de sorte também de estar num grupo e de estar numa instituição que continue dando essa oportunidade. Porque aí, iniciação científica, mestrado, doutorado ou doutorado direto, e no doutorado busque, e hoje ainda isso é muito possível, um período sanduíche, tá? Ficar 1, 2 anos num país já mais desenvolvido, com um laboratório mais rico, que tenha mais intercâmbio de pesquisadores, etc., aumenta a maturidade extraordinariamente, né? E depois torcer para aparecer vagas adequadas para conseguir continuar fazendo pesquisa no país. Muita gente vai e não volta, tá? O que para nós, como brasileiros, é uma pena. A gente quer poder segurar aqui o pessoal que realmente quer fazer pesquisa e vai fazer bem feita. Quem não conseguir aqui, bom, aí talvez tenha que optar por ficar em outro lugar.